Pessoal, de volta no canal aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito solicitado aqui pra gente nos projetos de planilhas personalizadas, né? Que é o seguinte: como identificar a semana do mês no Excel. O que é isso? Às vezes você tem um indicador na sua empresa que você não vai controlar ele de forma mensal, você vai controlar o acompanhamento dele ali de forma semanal. Igual nesse exemplo aqui, ó. Como calcular as vendas por semana? Então aqui, ó, ele já está somando aqui, ó. Na primeira semana foram vendidos 63 itens, na segunda semana 111, na terceira semana 156. Então é isso, você pode ter um indicador aí que você vai calcular quantas vendas você está fazendo por semana, qual o faturamento por semana, sei lá, presenças, falta, ausências, enfim. Então, para que você consiga controlar esse indicador de forma semanal, a gente precisa de uma fórmula aqui para identificar isso de forma automática. Identificar o quê? Por exemplo, que o dia 7 de agosto ele está na segunda semana de agosto, que o dia 2 de agosto ele pertence à primeira semana de agosto. E o Excel ele não tem uma função específica para isso, tá? Para identificar que o dia 14 de agosto pertence à terceira semana de agosto. Então, para que você não precise ficar fazendo isso olhando no calendário de forma manual, é isso que a gente vai trazer aqui no vídeo para vocês hoje. Como identificar aquela data, em qual semana que ele pertence daquele mês, beleza? Bom, então vamos pro vídeo. Só antes o pedido de sempre aí, curtir, compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, tá? Não deixar de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, a gente tem vídeo semanal aqui, tá bom? Sobre produtividade no Excel, sobre desenvolvimento de planilhas, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos pro vídeo aí, explicar aqui para vocês o passo a passo. Como eu falei para vocês, o Excel ele não tem uma função específica para fazer essa identificação. Ele tem uma função para identificar qual é o número da semana de uma data específica referente ao ano e não ao mês específico que você quer analisar. Então vamos para o passo a passo. Eu deixei já aqui oculto aqui o passo a passo para a gente explicar aqui para vocês como desenvolver essa função, ok? O primeiro passo, a gente vai desenvolver ele aqui agora. O primeiro passo é identificar o número da semana da própria data. Vamos pegar aqui o 7/8 como referência. A gente tem uma função aqui no Excel que é número semana. Ela tem dois argumentos, tá? Ela é bem simples. Então, o nome da função é número semana. Você vai selecionar a data, que você quer saber o número da semana daquela data específica, identificar. E aqui o tipo de retorno. Isso aqui é muito importante, tá? Para você analisar se você quer que a sua semana comece a contar a partir do domingo ou a partir da segunda. Isso pode gerar impacto, tá, no resultado da sua análise. A gente vai colocar aqui no exemplo como se a semana começasse na segunda. Então a semana vai de segunda a domingo uma semana, na próxima segunda ele começa a contar a próxima semana, beleza? Então por isso que a gente vai escolher aqui o número 2. Quando a gente faz isso e fecha o parênteses, o que ele trouxe aqui para mim? 32. O que quer dizer esse 32? Que dia 7/8 pertence à 32ª semana do ano, tá? Só que não é isso que a gente quer. A gente quer saber se 7/8 é a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta semana de agosto, né? Que o mês ali pode ter até 5 semanas, dependendo do dia que ele começa, ok? Então, o primeiro passo já foi dado. Identificar o número da semana da data que a gente quer analisar. Por exemplo, aqui 7/8, mas isso vai ser aplicado para todas as datas do mês, beleza? Vamos para o segundo passo agora. No segundo passo, a gente tem que identificar a semana do ano do primeiro dia do mês. Ou seja, aqui a gente identificou que o dia 7/8, aqui como exemplo, está na 32ª semana do ano. Eu preciso identificar agora qual que é a semana do ano do primeiro dia desse mês. No caso aqui, 1º de agosto. Seria simples, a gente simplesmente viria aqui, número da semana, selecionaria a data, ponto e vírgula, colocaria aqui também para iniciar na segunda. Pronto, ele ia identificar aqui para mim que é a semana 31, o primeiro dia desse mês. Só que é o seguinte, às vezes eu não vou ter aqui a data do primeiro dia do mês. Às vezes eu vou fazer a fórmula simplesmente numa data específica, para mim saber qual que é a semana, né, do mês daquela data específica. Então eu não vou ter essa referência aqui. Então o que a gente tem que fazer aqui na fórmula? Identificar aqui, trazer automaticamente, de acordo com a data que eu tenho digitada aqui, trazer o dia 1/8, ou seja, trazer o primeiro dia do mês da data que eu tenho relacionado. Então, para isso, a gente vai usar a função data. Eu tenho vídeos aqui no canal, não deixe de ir lá verificar, explicando melhor sobre funções de data e hora, beleza? Então, vamos lá.
Aqui a gente vai falar aqui sobre a função data. Eu quero trazer aqui o ano dessa data, que ele iria trazer 2025. Eu quero trazer também o mês referente a essa data, que é o mês de agosto. E aqui, por último, eu quero trazer o ano e o mês dessa data, que é 2025, mês 8, e eu quero trazer o primeiro dia desse mês e do ano que consta nessa data. Vou fechar o parênteses, o que ele vai trazer aqui para mim? Dia 1/8. Então, nessa função aqui, já retornou para mim. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui 15/9, ó, ele ia trazer 1º/9, tá? Então, só para você entender como funciona. Ele traz o primeiro dia do mês referente à data que você referenciou ali, ok? Aí, o que a gente precisa trazer agora aqui nessa fórmula? Trazer a função número da semana para identificar qual é o número da semana do dia 1/8. Lembra o que a gente fez aqui, ó? Número da semana, clicou na data e colocou aqui o número 2 para identificar que a semana começa na segunda. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Antes dessa função data, a gente vai pegar aqui a função número semana e aqui, ó, ao invés da gente clicar lá onde a gente clicou aqui no 1/8, essa função data já não estava trazendo o 1/8. Então no meu número de série, a minha referência é essa data mesmo. Eu só vou vir aqui no final identificar que eu quero que traga começando na segunda-feira a semana. Vou fechar o parênteses, o que ele vai trazer? Aqui ele vem em formato de data, só a gente vir aqui e pôr geral. O que ele trouxe aqui? O 31. Exatamente o 31 que está aqui, ó. 1/8 na semana 31. Então a gente já descobriu que a data que a gente está aqui, 7/8, está na 32ª semana do mês e que esse mês começou na 31ª semana do ano, ok? Bom, galera, agora a gente vai descobrir aqui o último passo, que é o segredo para que essa função dê certo aqui. Ele calcule, ele retorne para você o número da semana daquele mês específico referente àquela data, beleza? Vamos lá. O segredo aqui é o seguinte: diferença mais ajuste. O que é isso? Então, só recapitulando, a gente descobriu aqui com essa função do primeiro passo identificar o número da semana do ano de cada uma das datas. Vamos até arrastar aqui até o final e vamos aqui também até o final. Pronto. E aqui a gente conseguiu, com a função data junto com o número da semana, identificar o número da semana do ano referente ao primeiro dia daquela data. Então, se a gente arrastar aqui até o final e aqui em cima também, se a gente trazer para cá, vou até incluir mais uma coluna aqui para ficar mais fácil para a gente explicar. Então perceba que aqui ele deu sempre a semana 31. Por quê? Todas as datas que a gente tem aqui é de agosto. E ele vai retornar o número da semana do ano do primeiro dia de agosto. Por isso que não muda. Aqui sim. Aqui a cada segunda-feira, né? Toda segunda-feira aqui ele vai contar, vai iniciar a próxima semana. Por exemplo, essas datas aqui são da semana 33 do ano. Essas são da semana 34 e assim por diante, ok? Então a gente já fez os dois passos aqui. O último passo é a diferença mais o ajuste. O que é? É a semana da data, ou seja, a semana dessa data aqui é a semana 32. A semana dessa data é a semana 31. E a gente vai pegar a semana da data menos a semana do dia 1º do mês. Ou seja, a gente vai vir aqui e vai colocar a semana da data. Vou até colocar aqui para ficar mais fácil. Semana da data, semana, primeiro dia do mês. Ok? Vamos ajustar aqui. Pronto. Vamos só manter o padrãozinho aqui. Pronto. A gente ficou aqui. Beleza. Então a gente tem aqui a semana dessa data é a semana 31 e a primeira semana e a semana do primeiro dia do mês também é 31. Aqui também é a mesma coisa. Ok? Então, de novo, ele vai sempre trazer a semana 31 aqui, porque ele está sempre trazendo a semana do primeiro dia do mês. E aqui, como esses dias aqui pertencem à primeira semana do mês, 31 e 31. E aqui, como eu falei, o segredo é a semana da data da semana menos a semana do primeiro dia do mês. Então a gente vai vir aqui, ó, esse menos esse. Deu 0. Por quê? 31 menos 31, 0. Só que é o seguinte,
eu não posso começar para identificar a minha primeira semana do mês, eu não posso começar como semana 0, ela tem que ser a semana 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais 1. Pronto. Ó. Então, aqui, esse tá o segredo, ó. Adicionar mais 1, para ele contar a semana do mês. Então, aqui no dia 1 do 8, 2 do 8 e 3 do 8, se a gente arrastar aqui, ó, ele se refere à primeira semana do mês. E aí a gente pode arrastar aqui para o resto, ó. Ele vai trazer aqui exatamente o resultado aqui da fórmula. Por quê? A semana 32 menos a semana 31, 32 menos 31 dá 1, mais 1, que é o segredo no final. Aí ele vai trazer aqui, ó, que essa então se refere à segunda semana do mês. Aqui, 33 menos 31 vai dar 2, mais 1 no final, ele vai identificar que aqui começa a terceira semana do mês. É exatamente a fórmula que está aqui, ó. É porque aqui a gente fez o passo a passo para vocês entenderem. Mas aí não precisa fazer 3 colunas para deixar essa daqui como a identificação da semana do mês e ocultar todas as outras, né? Muitas pessoas fazem isso. Ocultam as colunas auxiliares para identificar aqui a semana de cada mês. Tá? Não precisa fazer dessa forma. Você pode colocar tudo junto. Ó. Você vai fazendo aqui todos os passos aqui, ó. O primeiro passo que é identificar a semana da data, menos o segundo passo que é identificar o número da semana do primeiro dia do mês e no final mais 1. Ele vai estar aqui, ó, tudo numa única célula, tá? Mas como eu falei, tá difícil para mim encaixar tudo isso. Tá aqui, ó. Pode pausar o vídeo e voltar, mas é só unificar todas essas fórmulas aqui, ó. Mas se tá difícil, você pode fazer separado. Aí você vem aqui, oculta as colunas auxiliares e aqui você tem a identificação da semana referente a essa data. Tanto que, ó, se eu colocar aqui 1 do 9, ele já vai trazer aqui também, ó. 1 do 9, a primeira semana vem até o dia 7. Provavelmente 1 do 9 começa na segunda-feira. E aí aqui, esses dias aqui pertencem à segunda semana do mês. Esses pertencem à terceira. Então a fórmula já está sempre automatizada, tá? Então esse é o segredo. Eu vou voltar aqui, de novo, reexibir os itens. Então ela tem 3 passos, tá? Identificar o número da semana da data específica. Identificar o número da semana sempre do primeiro dia daquele mês, com o auxílio da função data. E no final subtrair um menos o outro, adicionando mais 1 no final. Esse é o segredo. Aí sim você consegue ter a identificação do número da semana do mês, daquela data específica, para que você consiga ali depois ter os indicadores, né? E conseguir calcular ali a quantidade vendida ou o faturamento de cada semana específica daquele mês, ok? Como eu falei, se a gente muda aqui para 1 do 9, ó, você vê que os resultados já mudam aqui de cada semana, porque cada semana passa a ter um número de dias maiores, né? Dependendo do mês ali, ok? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra gente se vocês já sabiam dessa dica, se vocês faziam dessa forma, ou se vocês conseguem encontrar a identificação do número da semana de uma outra forma, beleza? Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo mais uma vez e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima.